Olá, irmãos. Eu sou Feliciano Justino, da comunidade local da Igreja da Graça. E pela graça de Deus estamos aqui, no irmão Helder, gravando essa entrevista, ou melhor, fazendo este vídeo. Nós hoje vamos falar sobre as marcas de uma igreja saudável. Teremos como suporte o livro de 1 de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, obviamente, a partir do capítulo 3. A palavra diz assim em Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, viver, modo de intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Bem, a nossa abordagem não será, obviamente, exegética, não faremos uma exploração exegética do texto, mas teremos como maior enfoque aquilo que é o elemento hermenêutico, a aplicação do texto para as nossas vidas. Nós sabemos que o carisma de Paulo, a estima que Paulo tinha sobre Timóteo, é muitas das vezes visível na palavra de Deus, tanto mais que Paulo considera Timóteo como filho. Paulo muitas das vezes chamou Timóteo de filho. Nós vemos isso na primeira carta, assim como na segunda carta. Então, aquele a quem ele tinha consideração de filho, Paulo dá essas recomendações. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Então nós hoje vamos pegar nesse texto para fazer aquilo que pode ser o enquadramento, pois a mensagem de Deus, a palavra de Deus, continua a ser atuante e atual. As marcas de uma verdadeira igreja ou da igreja saudável. Poderiam existir várias marcas, alguém poderia vir elencar outras, mas nós hoje vamos falar fundamentalmente de 3. Toda e qualquer igreja que seja saudável, toda e qualquer igreja do Senhor, ela precisa necessariamente, um imperativo, que ela se reveja ou se enquadre nessas 3 marcas, a saber, a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. Se nós prestarmos atenção, o apóstolo Paulo começa por dizer, no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Primeiro vale esclarecer que essas palavras têm origem grega, orto do grego correto. Então, esse prefixo orto quer dizer correto, adequado, e no tocante à ortodoxia, doxo, doutrina, praxia, conduta, modo de viver, e patia, sentimento, desejo, afeição. Então, quando falamos de ortodoxia, nós estamos falando da doutrina correta. Quando falamos da ortopraxia, nós estamos falando do modo correto de viver e se portar diante de Deus. E quando estamos falando de ortopatia, estamos falando de possuir desejos, afeições, como os puritanos na maior parte das vezes chamavam, afeições santas. Então, Paulo começa por dizer que Timóteo se revia na ortodoxia, que Timóteo vem seguindo a doutrina de Cristo. É imperioso, é fundamental que toda e qualquer igreja do Senhor traga consigo a sã doutrina. É imperioso. A palavra diz em Atos capítulo 2 que os irmãos perseveravam na comunhão, no partir do pão, na oração e na doutrina dos apóstolos. Em algum momento, Paulo diz que se alguém não traz esta doutrina, que é a doutrina de Cristo, ela não é digna. A pessoa, o indivíduo não é digno dos irmãos. Tanto mais que não devia receber a saudação, não devia receber sequer
não devia ser sequer recebido pelos irmãos. Então, meus irmãos, é imperioso que tenhamos aqui uma doutrina correta, que a Igreja de Deus proclame, creia, conserve uma doutrina correta. A palavra diz em Isaías capítulo 8, a partir do versículo 20, que a partir do versículo 20 ou 21, vamos ali, Isaías capítulo 8, versículo 20, a palavra diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. É imperioso que o povo de Deus ande segundo os parâmetros de Deus. Salmos 119, versículo 12, dizia Davi: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés do crente. A palavra de Deus, ela é luz para o caminho do crente. É imperioso que a Igreja de Deus possua a doutrina correta, mas para possuir a doutrina correta, também é imperioso que meditemos ininterruptamente, meditemos sem parar a palavra de Deus. A palavra diz que Davi tinha o seu prazer na lei do Senhor e ele meditava nela de dia e de noite. Então nós não podemos ser uma igreja viva. Os nossos sinais de vitalidade são confirmadas pela palavra de Deus. Desde o momento que uma igreja exalta a palavra de Deus, ela tem a palavra de Deus como princípio, como toda autoridade, ela tem a palavra de Deus como material suficiente de fé e prática. Compreendemos que a palavra de Deus comporta a revelação da vontade de Deus. Então nós vamos a ela. Porque quando nós vamos à palavra de Deus, nós nos apercebemos de quem nós somos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós lemos regularmente a palavra de Deus, é para adentrarmos no nosso interior e nos conformarmos às ordens, nos conformarmos aos ordenamentos de Deus. Tu nos ordenaste os teus caminhos. Oxalá os meus passos fossem dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos, dizia Davi no Salmos 119, no capítulo 119, do versículo 4 ao 5. Portanto, meus irmãos, é imperioso que estudemos regularmente a palavra de Deus. Cristão que é cristão, ele precisa ler a palavra de Deus, ele precisa ir atrás da verdade de Deus. E como conheceremos a verdade de Deus? Se tão somente estimarmos a palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus, se tão somente reconhecermos a Bíblia como a palavra de Deus, se tão somente compreendermos que dali nós extraímos todo o conhecimento necessário para poder viver e saber andar. Em algum momento Paulo orientou Timóteo para que soubesse andar na casa de Deus, que é a igreja. A palavra diz como purificará o mancebo o seu caminho, observando segundo os teus estatutos. Dizia-se, essa história que se furassem o corpo de John Bunyan com uma lança, não jorraria sangue, mas versículos bíblicos. Todos os cristãos têm um denominador comum, todos os cristãos medievais, todos os cristãos da época dos puritanos, todos os cristãos do primeiro século têm um denominador comum. Conhecedores das Escrituras, eles liam regularmente a palavra de Deus. Paulo exorta Timóteo a fim de que Timóteo soubesse ou buscasse manejar corretamente a palavra de Deus. Então, a mim e a si, meu querido irmão, o Senhor demanda que estudemos, que examinemos corretamente a palavra de Deus. Porque boa parte dos nossos erros é determinado pelas vezes que nós não lemos a palavra de Deus. Dizia Martin Lloyd-Jones, Dr. Martin Lloyd-Jones, dizia que normalmente aqueles que são levados por qualquer roda e vento de doutrina são pessoas que não têm tempo de estudar a palavra de Deus, são pessoas que não têm tempo de ler a palavra de Deus. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer a Deus. Uma das formas de conhecer a Deus é se tão somente estudarmos a palavra dele, lermos a palavra dele, porque a Bíblia ela revela a vontade de Deus aos homens. A Bíblia é a suficiente revelação da vontade de Deus aos homens. A palavra diz como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra.
Não existe outra maneira de nos mantermos puros, santos e andarmos corretamente se não meditarmos a palavra de Deus, se não estudarmos a palavra de Deus. Não existe outra maneira de fugirmos das heresias, de fugirmos dos falsos profetas, de conservarmos a sã doutrina, se não conservarmos essa palavra que Deus nos concedeu. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. E por último, por diante, temos a ortopraxia. Vejamos que Paulo disse: tu tens seguido a minha doutrina. Nós sabemos que a doutrina dos apóstolos é correta. Até mesmo Paulo disse que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que vos temos anunciado, seja anátema. O evangelho que Paulo entregou, ou que os apóstolos entregaram aos homens, era aquele evangelho, era o fundamento de Deus. Diz a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, se alguém fala segundo está escrito. Se alguém administra segundo o poder que lhe foi dado. Então, é fundamental. Sobre a ortopraxia, a palavra diz que tu tens seguido a minha doutrina e modo de viver. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Ali estamos em condições para entrar no segundo aspecto, no segundo elemento que determina a vitalidade de uma igreja: ortopraxia. Assim como é necessário que sejamos ortodoxos, tenhamos uma doutrina correta, estudemos regularmente a palavra de Deus, também é fundamental que tenhamos uma vida piedosa. A palavra diz: todos quantos professam a Cristo apartam-se da iniquidade. Não existe negociação. A palavra diz que Enoque foi trasladado porque tão somente andou na presença de Deus. A palavra diz em Gênesis capítulo 12: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Sede perfeitos como é Deus, aquele que vos chamou, sede santos como é Deus. A palavra orienta que sigamos a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá Deus. Nós estamos falando da ortopraxia, estamos exortando aos irmãos a terem uma vida correta. Como ter essa vida correta? Vida ininterrupta de santificação. Isso inclui oração ininterrupta, regular. Isso inclui possuir temor de Deus nos nossos olhos, no nosso coração. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o entendimento do santo e a prudência. Em outro lugar de Deuteronômio, a palavra diz que o temor do Senhor consiste em apartar-se do mal e fazer o bem. A palavra de Deus, na maior parte das vezes, Paulo orienta Timóteo para que se conservasse puro, para que fugisse dos desejos da mocidade, para que Timóteo andasse em toda a pureza e em toda a verdade. A mesma palavra que nos exorta a estudarmos, a meditarmos regularmente as Escrituras, é a mesma que nos exorta a termos uma vida santa, a termos uma vida piedosa. Por quê? Porque a piedade, a santificação compreende a vontade de Deus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5 adiante, a palavra diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais das concupiscências que combatem, que vos abstenhais das concupiscências, que cada um de vós saiba possuir seu próprio vaso em santificação e honra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 adiante, a palavra diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. Nós somos transportados das trevas para andarmos nas maravilhosas luzes, na maravilhosa luz de Deus. Tanto mais que em algum momento, de Efésios capítulo 5, a palavra diz: vede prudentemente como andais, não como sábios, mas como nécios. Timóteo imitava o modo de viver de Paulo. Por quê? Porque Paulo era um imitador excelente de Cristo. Imitar Paulo seria o mesmo que imitar Cristo, pois que Paulo imitava Jesus Cristo. Então somos todos convocados a imitar o Senhor Jesus Cristo. Posso continuar? O Senhor Jesus, Ele nos orienta a que tenhamos aqui uma vida piedosa.
não existe igreja, não existe saúde espiritual a par de uma vida regular de oração. Você quer saber como é que os grandes homens, os grandes vultos da reforma triunfaram sobre o mal, sobre o pecado, sobre as falsas doutrinas? Através de uma vida regular de oração. Muito se fala da mente brilhante de João Calvino, mas poucos sabem que João Calvino mantinha uma vida ininterrupta de santificação, uma vida ininterrupta de oração. Muitos falam do grande pregador Charles Haddon Spurgeon, Jonathan Edwards, seu comovente sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Muitos falam sobre a mente brilhante de Martinho Lutero, mas o que poucos sabem é que Martinho Lutero tinha uma vida ininterrupta de santificação. Conta-se até que Martinho Lutero jejuava várias vezes até desmaiar. Podemos fazer muitas análises sobre esse tipo de vida piedosa, mas o importante é que a Igreja de Deus ande na ortopraxia, tenha o modo correto de viver, não somente guardarmos a sã doutrina, mas também o modo correto de viver a fé, o modo correto de viver a santificação. Irmãos, não normalizemos o período que a gente fica 24 horas sem orar a Deus. Fazemos muita coisa. O que nós estamos fazendo com a internet? O que nós estamos fazendo no oculto? O que nós estamos fazendo em lugares em que os olhos dos homens não nos podem ver, os nossos irmãos não podem ver? E boa parte da fraqueza que a gente tem, boa parte da dificuldade que a gente tem é por falta de uma vida de oração. A vida cristã não se resume apenas em conhecermos a unidade básica do cristianismo, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. A vida do cristianismo, ou seja, a vida cristã não se resume em apenas sabermos os mandamentos de Deus. A palavra diz, dá a entender várias vezes, que o salmista Davi tinha prazer da presença de Deus. A palavra diz que assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. A palavra diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A palavra também diz que assim como a terra árida exausta sem água, assim a minha alma tem sede de Deus, de ti, ó Deus vivo. Então, os grandes irmãos, estamos a falar de Daniel no Antigo Testamento e tantos outros, tinham uma vida regular de oração, de santificação. E santidade é isso, manter a nossa consciência pura, manter os nossos olhos puros. A palavra diz que se o teu olho direito te escandaliza, corta, arranca e lança fora. Se a tua mão direita te escandaliza, corta e lança. Se esses dedos te fazem usar indevidamente a internet, corta e lança fora. Se não há temor de Deus em seu coração, é imperioso que você remova o anátema do seu interior. Não podemos ser piedosos e salvos a par de uma vida de santificação, a par de uma vida de oração. Todos os reformadores, todos os grandes vultos do século XX, os grandes avivalistas, Emma Bundes, A.W. Tozer, tantos outros, Dwight Lima Moody, Billy Graham, tantos outros, não triunfaram, não venceram a par de uma vida de oração. Um dos grandes ministérios através dos quais temos sido abençoados é desse, do pastor Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário, que resultou através de uma vida ininterrupta de oração. Conta-se que havia vezes que Paulo Júnior orava cerca de 8 horas. Conta-se que Jonathan Edwards tinha 13 horas durante o seu dia para orar e estudar a palavra de Deus. Então, irmãos, não é legalismo, não é radicalismo, é intimidade com Deus. A palavra diz que aqueles que têm intimidade com Deus, Deus revela-lhes a sua vontade. A intimidade do Senhor, diz em Salmos 25, é para aqueles que o temem. E aqueles que buscam, Deus revela a sua vontade. Em terceiro lugar, que é o último, nós temos a ortopatia. A palavra diz, tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, longanimidade, paciência, amor. A palavra orienta que nos amemos uns aos outros. A palavra orienta que assim como nos amamos, devemos amar também o próximo. Então estamos a falar também de possuir desejos corretos, desejos santos. Falar de desejos santos é falar de amar ao próximo, é falar de conservar puro o nosso coração, a nossa mente,
é falar de evitar a soberba, evitar a vanglória, é falar de evitar a promiscuidade, é falar de evitar a lascívia, pensamentos devassos, devassidão, orgias, pensamentos carnais que alimentam apenas a alma. A palavra orienta que devemos nos afastar dele. Andareis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Acreditem, irmãos, boa parte das nossas fraquezas é resultado de sentimentos incorretos na nossa alma, no nosso coração. E se diz que na luta entre a carne e o espírito vencerá o que melhor for alimentado. Veja como você tem andado, se não é a carne que mais alimentas. Romanos capítulo 8, a palavra diz que a inclinação da carne é a morte, mas a do espírito é vida e paz. Quem está na carne não pode agradar a Deus. A palavra diz que todos quantos são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Em outro lugar diz que se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, certamente viveremos. Estamos a falar da concupiscência, estamos a falar da luxúria, estamos a falar da imoralidade sexual, que devem se afastar do nosso coração. A palavra diz, todo quanto não ama Cristo seja anátema. Então, quando eu falo de ortopraxia, estou a falar de possuir sentimentos corretos. Estou a falar de amarmos profundamente a Deus, intensamente a Deus. Também estou a falar de possuirmos desejos santos em nossos corações. A palavra diz, Senhor, abra os meus ouvidos e insere em meu coração a tua lei. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não existe outra forma de a gente andar corretamente na casa de Deus, que é a igreja, andar corretamente nos caminhos de Deus. Se não formos ortodoxos, não conservarmos a sã doutrina, se não tivermos aqui a ortopraxia como uma das marcas, não formos andarmos em santificação, orarmos ininterruptamente, intensamente a Deus, e se não guardarmos puro o nosso coração e a nossa consciência. Para terminar, diz a palavra em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7. No versículo 4, a palavra diz que regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. No versículo 5 diz a palavra, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. No versículo 6, a palavra diz, não vos preocupeis com nada, mas apresentai a Deus as vossas preocupações mediante orações, súplicas e ações de graça. No versículo 7, que é o fundamental, a palavra diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não existe outra maneira de a gente ter uma mente sã, um coração são, se a paz de Deus não encher os nossos corações e a nossa mente. A paz de Deus é o melhor antídoto para combater uma consciência imoral, para combater um coração irreverente, combater um coração promíscuo, porque a paz de Deus guarda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Tá, meus queridos irmãos, esse é o tema, as marcas de uma igreja saudável. Lembremos-nos, pois, de seguirmos a doutrina cristã, a correta doutrina cristã, que exalta Cristo, que eleva a Cristo, que faz com que conheçam somente a Deus como único Deus e a Jesus Cristo que Ele enviou. O cristianismo é isso, conduta correta, doutrina corretos. Então, que a paz de Deus esteja convosco, meus queridos irmãos. Até aqui é o tema, o livro de 1